Graça e paz, meus irmãos. Amém? Meus queridos, essa noite nós começaremos uma série de mensagens sobre o cuidado de Deus. E eu tenho certeza que o nosso Deus, através do Espírito Santo, há de ministrar os nossos corações. Eu não sei como você se encontra, mas eu tenho sentido nesses últimos dias que alguns irmãos, alguns de nós precisam lembrar ao coração que nós temos um Deus que cuida de nós. Às vezes, quando esquecemos disso, a gente fica preocupado demais com algumas coisas que nos cercam e aquela sensação de abandono, ela muitas vezes gera em nós uma frieza espiritual. Então, eu gostaria de, hoje e nos 2 domingos que virão, nós estaremos tratando sobre o cuidado de Deus. E a minha oração é que o Espírito Santo use a palavra para consolar o seu coração, fortalecer a sua fé, te dar direção, para que você lance bem para longe, tudo aquilo que tem tentado parar a sua caminhada e desanimar o seu coração, porque você tem um Deus, eu tenho um Deus que cuida da nossa vida. Você crê nisso? Amém? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em João, Evangelho de João, capítulo 10. Nós iremos ler do versículo de número 11 ao versículo de número 15. À medida que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 10, nós iremos ler do versículo 11 ao versículo 15. Começaremos a ouvir a voz de Deus aqui por esse texto. Então, diz assim a palavra do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Meu Pai, em Tua presença, queremos Te pedir, nesse instante, que o Senhor esteja, mais uma vez, ministrando aos corações aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor já tem contemplado a necessidade de cada um daqueles que aqui estão, daqueles que estão ouvindo essa mensagem. Teu Espírito Santo, Pai, que tem sempre uma palavra de consolo, de conforto, nessa noite não fará e há de consolar o nosso coração. Ajuda-nos a entender a Tua voz, ajuda-nos, Senhor, aqui a confiar na Tua bondade para conosco. Meu Pai, eu Te peço assim, crendo bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Eu gostaria que os irmãos pudessem me passar aqui. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, como eu falei para vocês, nós hoje começaremos a ouvir um pouco mais de Deus sobre o cuidado que Ele tem para conosco. E todas as vezes que nós falamos de cuidado, eu lembro de uns salmos e hinos que nós cantamos. Alguns de vocês conhecem muito bem os salmos e hinos de número 51. Esse salmo, ele entoa, essa certeza que nós temos no nosso coração do Deus que cuida da nossa vida. E a primeira estrofe diz assim: não desanimes, ó coração, Deus velará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Meus queridos irmãos, nós cantamos esse cuidado de Deus, porque é isso que o nosso Deus revela na palavra, que Ele cuida da tua vida, que Ele cuida da nossa vida. E se Deus de fato cuida de nós, como cremos que Ele cuida, irmãos, quando o nosso coração ele está desanimado, ele está abatido,
irmãos, nós encontramos no Senhor o cuidado dEle, a força que nós necessitamos. Quando o coração ele está oprimido e angustiado, irmãos, diante dos eventos que nos amedrontam, ainda assim o nosso coração se sente guardado. Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós. Meus irmãos, nessa noite refletiremos sobre o cuidado pessoal que Cristo tem sobre as suas ovelhas. E essas ovelhas somos nós. Deus, através do seu Filho, cuida da sua vida, meu irmão, e da minha vida de forma pessoal. O próprio Jesus diz: sou eu quem cuido das ovelhas. Ele é o nosso pastor. É Ele quem tem estado junto de nós para nos alimentar, para nos curar, para nos proteger, para nos dar direção. E nós veremos então nessa noite, meus queridos irmãos, que Jesus ele cuida pessoalmente da vida de cada uma das suas ovelhas. Então queria que você nessa noite pudesse descansar nessa certeza, que nesse texto que nós acabamos de ler aqui, Jesus vai nos ensinar exatamente isso. Mas antes de prosseguir, deixa eu contextualizar as palavras de Jesus aqui. Jesus, ele profere essas palavras aqui de João, capítulo 10, diante de alguns religiosos chamados fariseus, que estavam criticando o ministério de Jesus, que estavam pondo à prova o ministério de Jesus. Jesus havia curado um cego de nascença, e esse cego, pela sua cura que ele recebeu, gerou um grande alvoroço nesse grupo de religiosos. E alguns não poderiam acreditar que Jesus pudesse estar fazendo aquilo ali, porque só Deus é quem poderia curar um cego de nascença. Chamaram aquele cego algumas vezes à frente e perguntaram: quem foi que te curou? E ele dizia: olha, eu não sei quem foi que me curou, só sei que eu fui curado. E como eu sei que quem cura é Deus, então esse que me curou certamente veio da parte de Deus para me curar. E isso, irmão, gerou no coração daqueles fariseus, daqueles religiosos, uma revolta contra Jesus. E é nesse contexto que Jesus então vai proferir estas palavras, mostrando que aqueles que são mestres da lei, aqueles que ensinavam algo que não revela a graça e o favor de Deus em Cristo Jesus, na verdade eles não são bons pastores. Na verdade eles não são o verdadeiro pastor, eles não são, porque o verdadeiro pastor traz a graça de Cristo ao coração das ovelhas. Ou em outras palavras, Jesus se revela como esse pastor ao coração daqueles que estão diante dele. Irmãos, o verdadeiro cuidado vem de Deus e é manifestado através da vida de Jesus. É nesse contexto que nós veremos aqui nessa noite algumas manifestações do cuidado pessoal que Jesus tem por suas ovelhas. E eu queria que você pudesse se enquadrar nessas ovelhas, porque você é ovelha de Deus. E sendo ovelha de Deus, Cristo cuida de você. Primeiramente, meus irmãos, a primeira manifestação do cuidado pessoal de Cristo Jesus é que Jesus ele pastoreia as suas ovelhas. Como é que Jesus cuida de nós? Jesus cuida de nós nos pastoreando. Aqui no versículo de número 11, ele inicia dizendo o seguinte: eu sou o bom pastor. Ele diz isso para contrastar com aqueles que são negligentes, com aqueles que não são de fato pastores. Ele diz: eu sou o bom pastor. Ele se coloca na figura de um pastor que cuida de suas ovelhas. Aqui nós vemos a encarnação daquele texto que lemos nessa noite, lá no Salmo 23. Porque lá no Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por muitas vezes nas Escrituras nós encontramos Deus na imagem de um pastor que cuida das suas ovelhas, e essas ovelhas é o seu povo, somos nós. E aqui Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Um pastor, meus irmãos, que supre as necessidades das ovelhas. E sabe quando a ovelha tem fome e tem sede, quando a ovelha precisa de tomar uma direção na sua vida, esse pastor se revela como o bom pastor. Os líderes religiosos da época de Jesus, eles eram mau pastores, porque eles não alimentavam aqueles que estavam ali necessitando beber da graça de Deus, se alimentar da graça de Deus. Aqueles religiosos, eles se preocupavam com uma única coisa, com os seus desejos, com a satisfação da sua própria alma. Para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo,
um cego de nascença havia sido curado. E sabe qual era a preocupação daqueles homens? Não era com a graça que aquele cego havia recebido. A preocupação daqueles religiosos era se o que Jesus estava fazendo era ou não de acordo com aquilo que eles estabeleceram como sendo a verdade, como sendo o caminho. Eles não tinham preocupação com as necessidades da ovelha, mas o bom pastor, que é o nosso pastor, ele conhece as nossas necessidades. Como Deus, Ele sabe do que você necessita antes que você abra seus lábios para pedir a Ele. Lá no Sermão do Monte, quando Jesus ensina sobre a oração, Ele diz que nós não devemos orar como os gentios, porque os gentios oram e repetem suas orações para ver se o seu Deus ouve a oração deles, mas os discípulos de Jesus oram com a certeza de que o Pai conhece todas as necessidades que eles têm antes que eles venham pedir. Ou seja, irmãos, nós não oramos a um Deus que precisa ser ensinado. Na verdade, Deus cuida de nós e Ele conhece as nossas necessidades antes que venhamos colocar diante dEle. Ele sabe do que nós necessitamos. E este Deus agora se revela em Cristo Jesus e Ele diz: eu sou o bom pastor. Meus queridos irmãos, a primeira manifestação do cuidado pessoal que Jesus tem para conosco é porque Ele nos pastoreia. Além disso, meus irmãos, o seu pastoreio é um pastoreio com amor. Não é um pastoreio onde Ele está buscando os seus próprios interesses, como aqueles religiosos faziam. É um pastoreio onde Ele coloca as necessidades das ovelhas em primeiro lugar. Meus irmãos, Jesus é o cumprimento do que disse o profeta Isaías, lá no capítulo 40, Isaías 40, versículo 11. Escute que texto belo o profeta diz. Ele diz assim: como pastor, Ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. E as que amamentam, Ele guiará mansamente. O que é que o profeta está descrevendo para nós? O cuidado do nosso Deus para com o seu povo, para conosco, irmãos. Um Deus que conhece as ovelhas mais fracas e que coloca no colo as mais fracas, que conhece as dificuldades daquela ovelha que está ali amamentando e que guia com calma, com paciência aquela ovelha. Este é o cuidado do Deus que é pastor, que é o bom pastor. Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor de vocês, eu pastoreio vocês. O meu relacionamento com vocês não é um relacionamento distante, mas um relacionamento daquele que está junto de nós para nos guiar, para nos orientar diante das necessidades que nós temos. Os filhos de Deus, eles são pastoreados por Jesus. É Jesus, irmãos, que conduz as ovelhas às gramas verdes, né, às águas tranquilas. O bordão dele não cai de sua mão, o bordão dele está sempre na sua mão. Sabe por quê? Porque Jesus não deixa de nos corrigir, não deixa de cuidar da nossa vida. Tem um conceito que está muito ligado ao amor que Deus tem por nós, irmãos. O amor de Deus é um amor cuidador, é um amor disciplinador. Deus, como um bom pastor, Ele não tira o cajado da sua mão, porque o cajado, quando Ele utiliza para nos corrigir como uma expressão do amor que Ele tem para com cada um de nós. Mesmo, irmãos, quando Ele nos permite momentos difíceis, dolorosos, nós sabemos que ali o nosso pastor está manifestando o seu cuidado para conosco. Meus queridos irmãos, o cuidado pessoal de Cristo se manifesta em nossa vida através do pastoreio dele para conosco. Você é pastoreado por Deus, você é pastoreado por Cristo. Meus irmãos, Ele faz isso através da sua palavra, através do Espírito Santo que Ele colocou em você, que te guia, que abre o teu entendimento para que você escute e compreenda as palavras de Cristo na sua vida. Isso é uma manifestação do pastoreio dele, do cuidado pessoal que ele tem com cada um de nós. Irmãos, quem se submete à vontade desse pastor experimenta o cuidado do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A ovelha, ela não pode ser pastoreada se ela for rebelde, se ela se desviar do caminho. Ela é pastoreada quando o pastor fala e ela escuta a voz do seu pastor. Meus irmãos, as ovelhas, elas são animais muito dóceis. E as ovelhas, elas
são animais muito dependentes. Elas criam um vínculo tal com o pastor, que quando o seu pastor fala e dá a ordem, elas entendem muito bem o que é que o pastor está dizendo. Elas são animais que se colocam na dependência do seu pastor. E o pastoreio acontece quando essas ovelhas, elas se submetem então à voz daquele que é o pastor. No pastoreio de Cristo Jesus, irmãos, nós precisamos nos submeter à vontade dele, para que de fato o pastoreio dele aconteça na nossa vida. Ele é bom pastor, nós não podemos duvidar disso. O que precisamos é experimentar o pastoreio dele. E como é que nós fazemos isso? Nos submetendo à vontade dele, nos submetendo ao querer do nosso bom pastor. No pastoreio de Cristo, irmãos, ainda há uma outra manifestação que eu queria que você pudesse notar aqui comigo, porque ele vai dizer na sequência o seguinte, que o bom pastor dará vida pelas ovelhas. Aqui nós percebemos uma outra manifestação do cuidado pessoal que Cristo tem para com as suas ovelhas, que somos nós. Ele nos mostra aqui que Jesus, ele se sacrifica pelas suas ovelhas. Ele não apenas cuida das suas ovelhas, ele está pronto a morrer por suas ovelhas. Irmão, Jesus dá o que tem de mais valioso às suas ovelhas. Ele as ama tanto que ele é capaz de entregar a sua vida por essas ovelhas. Quando Jesus falou isso aqui, ele não falou ainda já morto, tendo experimentado a morte. Ele falou olhando para diante e vendo aquilo que aconteceria no seu ministério. Porque no ministério de Cristo, ele teria que morrer para a salvação das ovelhas, para a salvação do seu povo. Jesus então diz aqui que o bom pastor dará vida pelas ovelhas, para nos mostrar, irmãos, que o cuidado dele por nós é um cuidado onde ele está pronto a dar aquilo de mais valioso, que é a sua vida, a sua própria vida. Meus irmãos, o bom pastor dará vida pelas ovelhas. O seu cuidado é um compromisso que lhe custa o sangue. O cuidado que Jesus tem para comigo e com você, custou a ele, irmãos, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Ele morreu pelas suas ovelhas, ele morreu para que as suas ovelhas fossem salvas, para que eu e você fôssemos salvos, irmãos. Deus, ele dá prova do seu amor por nós, que somos suas ovelhas, se sacrificando por nós. Como diz João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho para morrer por nós. O pastor que nos ama, irmãos, é um pastor que não mede os custos deste amor. É um pastor que olha para o sacrifício que precisa fazer pelas ovelhas, e ele não titubeia, ele simplesmente morre pelas ovelhas. Meus queridos irmãos, Deus cuida de nós de uma forma pessoal, e ele manifesta esse cuidado pessoal através daquilo que ele fez por nós no sacrifício realizado na cruz do Calvário. Todas as vezes que você se sentir meio que descuidado, como se tivesse abandonado, eu quero lhe dizer uma coisa: olhe para a cruz. Porque ali na cruz Deus estava provando o amor que Ele tem por você. Ali Ele estava mostrando o quanto ama você. Porque para te salvar, para te tirar do poder do pecado, Ele derramou o seu sangue naquela cruz, para que você pudesse entrar no curral dEle, para que você como ovelha pudesse participar do redil dEle e ser pastoreado por Ele, porque Ele é um pastor que nos cuida pessoalmente, que cuida de nós de forma pessoal. Meus queridos irmãos, lá em Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 8, Paulo diz o seguinte: mas Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Numa lógica natural, morrer por quem te faz o bem, seria uma conta matemática. Eu faço um bem e eu retribuo a quem me faz o bem. Seria essa a lógica do amor natural. Mas o amor de Deus, irmãos, é um amor impressionante. É um amor que quebra essa ideia de um amor que é manifestado apenas de forma a retribuir aquele que nos faz o bem. Quando Deus decide amar a mim e a você, Ele, conhecendo a sua vida muito bem, Ele viu os teus pecados.
Ele viu os meus pecados, mas ainda assim ele não voltou atrás. Imagina o seguinte, o pastor viu a rebeldia da ovelha. Ele poderia ter dito, olha, ovelha, não dá para cuidar de você, você é muito rebelde. Eu digo, vá por aqui, você quer ir pelo outro lado. Você está mais parecida com bode do que com ovelha, porque bode é difícil, né? O bode, quando ele começa a querer sair do caminho, ele pula para todo lado, ele não tem essa história de alguém falar e ele obedecer, não. A ovelha é diferente. Jesus olha para a ovelha e diz, ovelha, tu está aí rebelde. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, ovelha, eu te amo. E eu vou provar o quanto eu te amo, derramando o meu sangue por você. Porque o compromisso de amor que eu tenho para com a ovelha é um compromisso que envolve a minha vida. O que eu dou às minhas ovelhas, o que eu tenho de mais valioso e o que eu tenho de mais precioso, Deus, Ele deu em seu Filho Jesus a vida dele por você, meu irmão. Ele cuida de você, Ele ama você. E Ele foi capaz de entregar aquilo que é mais valioso e mais custoso, a sua vida. Para que você entenda que o cuidado que Ele tem para com você é um cuidado pessoal. É um cuidado que Ele não deu a outro para fazer, Ele veio fazer por você, Ele veio manifestar por você através do que Ele realizou ali na cruz. Imagine um soldado num campo de guerra. Eram dois colegas, estavam lá no campo de guerra, e quando estavam ali mirando o inimigo, cai aos pés de um dos soldados uma granada, aquela bomba. Quando o amigo viu aquela granada nos pés do soldado, sabe o que foi que ele fez? Ele correu e se jogou em cima daquela granada, e a bomba explodiu, e ele morreu. Meus queridos irmãos, aquele soldado morreu como uma expressão de amor pelo seu amigo no campo de batalha. Cristo Jesus, Ele se lançou à granada. Ele se lançou à morte por mim e por você. Irmãos, a manifestação do cuidado dele sobre a nossa vida, nós podemos perceber através do sacrifício que ele realizou por nós. Ele pastoreia a nossa vida, mas não é um pastoreio descomprometido. É um pastoreio onde ele está pronto a entregar a vida dele por nós. Eu sei que talvez você até diga assim, mas será que ele me ama mesmo? Meus irmãos, ele deu já por você o que ninguém nessa vida poderia dar, a vida. Alguém poderia até se aventurar a morrer por você, se você fizer o bem por ele, mas quem morreria por você, se você pisasse no calo dele ou no calo dela? Jesus morreu por você. Jesus morreu por você, sendo você pecador. Ele se lançou como aquele soldado na granada, para que você não morresse, mas para que ele morresse em teu lugar. Meus queridos irmãos, o amor sacrificial do bom pastor busca o nosso bem. O que foi que ele fez naquela cruz? Se não escancarar as portas dos céus, para que nós pudéssemos hoje estar num relacionamento de paz com Deus. Éramos inimigos de Deus por natureza. O pecado, ele nos afastou de Deus. Criou um abismo intransponível para nós em relação à santidade de Deus. Nós não podemos chegar a Deus sem que antes os nossos pecados sejam castigados. Mas Deus olhou para mim e para você com muito amor, e ao invés de demandar de você e de mim o castigo sobre a sua vida, Ele simplesmente tomou sobre si o nosso castigo, o castigo da ovelha, para que a paz pudesse ser restabelecida, para que eu e você nessa noite pudéssemos nos dirigir a Deus e dizer: Senhor, eu te louvo, eu sei que tu me escutas, eu sei que tu colhes as minhas orações. Meus queridos irmãos, o amor sacrificial do nosso Senhor Jesus foi para o nosso bem. Ele entregou a sua vida para nos abençoar. Cristo, Ele manifesta o seu cuidado pessoal conosco através dessa morte sacrificial. Há uma maneira de argumentar de Jesus que eu acho muito interessante. Às vezes Jesus diz o seguinte, Ele usa um argumento do maior para o menor. Ele diz assim: olha as aves dos céus, não semeiam nem ajuntam em celeiro, mas o Pai cuida delas. E aí ele pergunta na sequência: será que Ele não cuidaria de você? Ele quer que você entenda, se Ele cuida do menor, Ele não cuidaria do maior, que é você? Olha os lírios do campo, né? Quem é que veste os lírios do campo? Deus.
Hoje o lírio está vivo, está com todo o seu florescer, com toda a sua beleza, e amanhã ele morre. E aí a pergunta de Jesus: ele não cuidará muito mais de vocês? Para que a gente entenda uma coisa, meus queridos irmãos, dos cuidados de Deus, Deus simplesmente decidiu cuidar de nós de uma forma maravilhosa. Meus irmãos, Deus, Ele cuida de nós através do seu Filho Jesus. Ele morreu por nós, para que você entenda que as demais coisas são bem menores, e Ele pode te dar, e Ele pode te abençoar de acordo com a sábia vontade dEle. Ninguém nessa vida é capaz de se entregar pelo pecador. Quem é que pode fazer isso, né? Na verdade, a gente fica muito chateado, né? A gente fica muito chateado com o pecador quando a gente vê algumas coisas absurdas. Eu falei para vocês daquele evento que nós vimos agora recentemente aqui, uma tragédia, né? Uma mãe que mata a criança, e aí alguém enviou uma mensagem para mim dizendo o seguinte, era um policial, colega meu, ele mandou uma mensagem para mim dizendo: o que é que você faria? No momento, irmãos, quando a gente toma conhecimento da crueldade do que foi feito, o nosso desejo é fazer o mal mesmo. Nosso desejo é dizer: se eu pegasse aquela mulher, eu mataria ela. Ela não ficaria viva. Como é que uma mulher faz uma coisa dessa com criança, né? Mas imagine só, Deus olha para uma pessoa como essa e dá a esta pessoa a chance dessa pessoa se redimir, dessa pessoa não ser castigada, dessa pessoa ser salva. Meus irmãos, quem morreria pelo pecador? Quem se entregaria por aquela mulher que fez o que fez? Jesus fez isso, meus irmãos. Jesus fez isso. Ele nos amou de uma tal maneira, irmãos, que a gente não compreende muitas vezes como foi grande, imenso o amor que Ele teve por nós. Eu sei que é chocante o que aquela mulher fez, mas o pecado que ela cometeu e o seu pecado, ambos afastam-nos de Deus. Ambos afastam-nos de Deus, mas Ele morreu por você, para que você entenda que o cuidado que Ele tem por você é um cuidado pessoal, um cuidado onde Ele se sacrifica pela ovelha, para que a ovelha seja abençoada. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, isso que você tem observado na sua vida e que tem angustiado o seu coração, saiba que Cristo cuida de você, porque isso não se compara ao que Ele te deu na cruz do Calvário. Ele te deu algo muito maior, infinitamente maior, que dinheiro não poderia dar, que saúde não poderia dar, que status nessa vida não poderia dar. Ele te deu a salvação, para que você saiba que Ele cuida de você. E cuidando de você nas coisas maiores, não cuidaria Ele nas coisas menores? Não cuidaria Ele nas coisas que são bem menores do que o sacrifício que Ele realizou por nós? É claro que Ele cuida, irmãos. O bom pastor ainda manifesta o seu cuidado pessoal de uma outra maneira. Vimos aqui que primeiramente Ele manifesta esse cuidado pessoal no pastoreio que Ele tem para com a ovelha. Vimos também que Ele manifesta esse cuidado de forma sacrificial. Ele se sacrifica pela ovelha. E aí na continuação nós vamos ver que Jesus, Ele conhece as suas ovelhas. O cuidado pessoal que Jesus manifesta, nós podemos perceber na nossa vida, porque Ele conhece a nossa vida. Às vezes a gente tem aquela sensação de que a gente precisa dizer algumas coisas, ou quem sabe falar alto, para que Deus escute as nossas orações, ou explicar bem o que queremos, né, para que Deus entenda. Meus irmãos, a oração que Deus escuta é uma oração de completa dependência. Deus não precisa ser ensinado. O que Ele precisa ver o que Ele deseja ver em você é o quanto você depende dEle. Você acha que Ele não conhece as suas necessidades? É claro que Ele conhece as suas necessidades. Você não precisa falar para Ele conhecer. Ele conhece. Agora, o que Ele deseja de você é que no ato da oração você expresse completa dependência dEle. Porque se tem uma coisa que o inimigo colocou na nossa vida no dia em que, no dia que caímos lá no Jardim do Éden com Adão, foi simplesmente colocar em nosso coração que nós não precisamos de Deus. A vida dá para ser feliz sem Deus. Não é isso que os filósofos secularistas pregam, né? Eles dizem que os valores morais, a boa conduta aqui nessa vida, não precisa ser ensinada por Jesus. Não precisam ser ensinados por Jesus. Na verdade,
a gente pode viver aqui de acordo com o que é bom e correto, que a gente sabe que não precisa de Deus. O que não é verdade, meus irmãos. As pessoas podem até, em alguma medida, serem pessoas corretas, éticas. Mas o que as pessoas não podem fazer pelas suas próprias forças é estar num relacionamento de paz com Deus. Como é que as pessoas podem, de forma justa, né, tirar os seus pecados? Ninguém, irmãos, pode. Ninguém aqui em sã consciência vai dizer que tem condições de pagar os seus pecados, porque nós sabemos que somos pecadores. Nós sabemos que somos falhos e que só uma obra divina é que poderia tirar de nós a culpa do pecado. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus fez isso vindo ao nosso encontro, conhecendo a nossa miséria e o nosso pecado, para estar junto de nós, para nos pastorear e cuidar da nossa vida. Diferente dos mercenários, que são aqueles que agem por dinheiro, o bom pastor, ele conhece suas ovelhas. Os mercenários, irmãos, eles não conhecem as ovelhas. O mercenário, ele tem uma relação muito distante das ovelhas. E Jesus usa a imagem dos mercenários para se referir aos falsos pastores. Veja o que ele diz aí no versículo 12. Ele diz assim: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Eu queria destacar para você duas coisas aqui. Primeira, o mercenário abandona as ovelhas assim que a ameaça se aproxima. Por quê? Porque o compromisso dele não é com a ovelha. O compromisso dele é com aquilo que ele pode receber no cuidado das ovelhas. O mercenário é aquele que age por dinheiro. É aquele que faz um trabalho não porque ama o trabalho, mas porque ele ama o seu próprio benefício, o seu próprio prazer. Então, ele não tem compromisso com as ovelhas. Aqui é uma crítica dura de Jesus aos religiosos da época. Ele está dizendo: esses homens só têm um interesse, o interesse deles. Eles não estão interessados nas ovelhas do Senhor. Eles não são e nem podem ser o bom pastor. Além disso, meus irmãos, o mercenário ele só visa o seu próprio interesse, o que destoa do amor verdadeiro, que não busca os seus próprios interesses, mas o interesse do ser amado. Irmão, Jesus buscou o nosso interesse. Certa vez eu conversava com alguém e chamava a uma reflexão sobre a razão de Cristo ter morrido na cruz. Por que Cristo morreu naquela cruz? Você acha que Cristo tinha algum pecado? Qual foi a falha dele? Por que Cristo foi parar na cruz do Calvário? Ele disse um mal contra alguém? Ele fez um mal contra alguém? Ele roubou, ele matou alguém? Não. Qual a razão de Jesus ter parado naquela cruz e ter morrido de forma tão cruel? Meus queridos irmãos, não há outra explicação, senão o amor que Ele tem para conosco. Ele não estava buscando os seus interesses, Ele estava buscando os nossos interesses. Ele morreu na cruz do Calvário, porque era eu e você quem precisava de perdão, não Ele. Eu e você era quem precisava de perdão. Meus irmãos, Ele conhece as ovelhas, Ele sabe das nossas fraquezas, e no cuidado que Ele tem para conosco, Ele está a ponto de entregar a sua vida, Ele dar a sua vida, melhor dizendo, para que nós possamos estar em paz com Ele, para que nós gozemos do seu cuidado. Meus irmãos, numa relação de conhecimento, Jesus e suas ovelhas vivem um relacionamento íntimo, um relacionamento onde algumas coisas caracterizam aquele com quem nós nos relacionamos. O pastor, ele sabe quem são as suas ovelhas e suas ovelhas conhecem até o timbre da sua voz. Veja o que diz o versículo 14. Ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Meus irmãos, os estudiosos dizem que na relação do pastor com a ovelha ela se torna tão dependente do pastor que até o cheiro do pastor ela conhece. O pastor chega e quando ele fala, as ovelhinhas imediatamente sabem que é a voz do pastor. O que Jesus está dizendo aqui é que as ovelhas dele conhecem ele. As ovelhas dele são capazes de discernir a voz dele quando é de fato ele falando para as ovelhas. Porque o relacionamento que as ovelhas têm
com o pastor é um relacionamento de conhecimento, diferente dos mercenários. Os mercenários não conhecem as ovelhas. Aqueles que pregam um outro evangelho não conhecem as ovelhas. Meus queridos irmãos, esse conhecimento é semelhante ao conhecimento que Jesus ele tem do Pai. No versículo 15 ele diz: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Ou seja, ele coloca ali numa relação de semelhança. As ovelhas me conhecem assim como eu conheço o Pai me conhece e eu conheço ao Pai. As ovelhas dele conhecem a ele e ele conhece as ovelhas. Você conhece a Jesus? Jesus conhece a você. Ele cuida de você. Ele sabe do seu cheiro. Ele conhece as suas necessidades. Ele te coloca no colo quando você já não tem mais forças. Ele pega os pequeninos, aqueles que estão dando os primeiros passos, e na sua fraqueza leva no colo, leva nas costas. Meus queridos irmãos, em nosso relacionamento muitas vezes, nós vemos alguma coisa no outro que caracteriza, um grau de conhecimento. Lá em casa, a gente tem uma maneira de assoviar, e quando eu assovio, Mirelle imediatamente sabe que sou eu. É interessante, eu acho que na sua casa também tem essas coisas, né? Tem uma coisa que só você faz que o outro diz: opa, isso aqui é fulano, está chegando, né? E se você não tem nada disso, às vezes é até o barulho do carro. Chegou lá na frente, a gente diz: opa, é o carro da gente chegando, né? A gente começa a conhecer. A vida vai trazendo essas características que mostram que a gente tem uma intimidade, que a gente tem ali um conhecimento que outras pessoas não têm. Por quê? Porque nós estamos vivendo um relacionamento de conhecimento. Eu conheço o outro me conhece. Meus irmãos, será que somos capazes de identificar o nosso pastor, a voz do nosso pastor? Jesus tem uma maneira de falar, como ele está falando aqui nessa noite. Ele está dizendo que cuida de você pessoalmente. Você está dentro do redil dele, você é pastoreado por ele. Ele se sacrificou por você, ele conhece você. E quando nós tomamos conhecimento dessas verdades que ele traz para nós, irmãos, nosso coração descansa. Descansa como aquele coração da esposa aguardando o esposo chegar do trabalho. E quando sabe que chegou em paz, o coração descansa e diz: você chegou. Meus queridos irmãos, conhecer a Cristo é experimentar uma transformação que molda o nosso coração, mente e vida à imagem dele. À medida que conhecemos a Cristo Jesus, mais parecidos com Cristo Jesus nos tornamos. À medida que avançamos em saber quem é o nosso Senhor Jesus, o que Ele fez, o que Ele nos ensina com a sua vida, mas nos parecemos com Ele. Porque essa relação da ovelha com o pastor é uma relação de amor. É uma relação onde o sonho da ovelha é ser um com o seu pastor. É estar ali ligado ao seu pastor, amando a Ele, vivendo a vida dele. Meus queridos irmãos, Jesus ele nos conhece profundamente. Mas será que nós conhecemos Ele também assim? Será que nós somos capazes de discernir a voz dEle? Será que em meio a tantas vozes que o mundo tem colocado para nós, e alguns até dizendo: olha, eu sou o bom pastor, viu? Eu sou Jesus. E na verdade não é. A gente precisa discernir a voz do nosso bom pastor. Até porque nos últimos dias, irmãos, muitos surgirão dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Mestre, né? Sigam a mim. E aqueles que não são capazes de discernir a voz do pastor, certamente serão ludibriados, enganados. Meus queridos irmãos, Jesus conhece a você, Jesus conhece a mim, porque Ele se manifesta pessoalmente no seu cuidado para conosco. É Ele que está junto de nós, a cuidar da nossa vida. Jesus, Ele cuida pessoalmente de nós, Ele nos pastoreia, Ele se sacrifica por nós, porque o seu relacionamento conosco é um relacionamento de amor, é um relacionamento custoso, e que Ele não mede o que é capaz de fazer, o que pode fazer pelas suas ovelhas. Ele fez isso lá na cruz do Calvário. Ele nos conhece profundamente, Ele sabe do que tem passado no nosso coração, das coisas que muitas vezes nós não falamos, mas Ele está vendo. Muitas vezes nós estamos ali só a ruminar interiormente, né?
a refletir, meditar no nosso coração, mas Ele está a observar o que tem passado no nosso coração. Portanto, meus irmãos, experimentemos o pastoreio de Jesus através da submissão à vontade dEle. Meu irmão, durante essa semana, lembre-se disso. Você tem um pastor que cuida de você. E o que esse pastor que cuida de você, que é Jesus e que é o bom pastor, deseja de você é que você se submeta à voz dEle. É que você abandone as vozes dos mercenários dessa vida. Que aqui não necessariamente é uma pessoa. Pode ser até mesmo você. Porque você pode acreditar que está ali cumprindo o que só Jesus pode cumprir na sua vida. Ele quer que você seja a ovelha dele, que você seja cuidada por ele. Além disso, receba o cuidado dele, daquele que morreu para te dar vida. Ninguém cuida de você a ponto de morrer por você. Quem morreria por você hoje? Quem morreria? Quem seria capaz de dar a sua vida, a vida por você? Jesus fez isso por você, porque Ele cuida de mim e de você de forma pessoal. Cristo, irmãos, fez isso, mesmo vendo o nosso pecado, mesmo vendo a nossa fraqueza, Ele decidiu nos amar e cuidar da nossa vida de forma pessoal. Portanto, meus queridos irmãos, que o cuidado pessoal e pastoral de Cristo esteja sobre nós no decorrer dessa semana. Que você não se esqueça do cuidado que Ele tem para com você, do sacrifício e do pastoreio que todos os dias Ele faz sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que Deus Ele seja glorificado e que o nosso coração tenha fé para descansar nessa certeza do cuidado divino. Amém? Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Vamos colocar de pé nesse instante. Vamos fazer uma oração e pedir ao Senhor que aumente a nossa confiança, a nossa fé, essa certeza que Ele nos dá na sua palavra. Meu Pai, nós estamos aqui em Tua presença. Meu Senhor, e nós reconhecemos que somos ovelhas do Teu redil, do Teu curral. Meu Pai, te pedimos nessa noite que o Senhor aumente a nossa fé, para que o nosso coração, Pai, não duvide do Teu cuidado, para que em meio, Deus, a todas as provações e adversidades que teremos que enfrentar nessa vida, nós possamos enfrentar de cabeça erguida, porque nós temos o pastor que cuida de nós, que não foge quando o lobo se aproxima. Do pastor que, mesmo vendo as dificuldades e fraquezas das ovelhas, o Senhor não nos desampara, o Senhor vem até nós, o Senhor cuida, nos ergue, nos leva nos ombros. Meu Pai, que a nossa fé seja aumentada nessa noite, para que possamos experimentar dessas certezas que o Senhor nos dá na Tua palavra. Seja com os meus irmãos, aqueles que têm se sentido fracos, aqueles, Senhor, que têm passado no coração a sensação de abandono e de solidão. Que o Senhor seja com eles, derrama da Tua graça e do Teu Espírito, para que essa palavra esteja a ecoar nos corações. E, Pai, nós possamos viver aqui de forma diferente, de forma a viver o cuidado pastoral que o Senhor nos promete. Pai, seja conosco. Abençoa-nos no decorrer dessa semana, naquilo que temos para fazer. Que o Teu nome seja honrado e glorificado. Eu te peço assim porque eu sei que o Senhor é quem nos pastoreia, que o Senhor é quem cuida de nós. Abençoa cada família, cada irmão aqui presente. Assim eu te oro, certo de que o Senhor recebeu nessa noite a nossa adoração e há de nos conduzir em mais uma semana cheia de vitória e de bênçãos. Pai, assim eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém.